Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, onde nós vamos fazer a leitura do texto, já embarcando o contexto da palavra que nós queremos trazer para a nossa meditação nessa tarde. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Hein? Desculpa, 1 de Paulo a Timóteo. Foi isso que eu falei, não? A cabeça já está... Me perdoe, queridos. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. A leitura é longa, mas eu peço que você acompanhe na sua Bíblia aí, porque ela vai nos poupar um certo tempo na nossa meditação. O apóstolo diz assim: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém, com as boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Até aqui, texto da nossa mensagem nessa tarde. Queridos irmãos e irmãs, nesses dias chamados dias de carnaval, algumas notícias vêm chegando a nós e demonstrando o comportamento que a gente vem sempre destacando aqui. São dias em que há uma pandemia, são dias em que ninguém está isento de se cuidar, ninguém, absolutamente ninguém. São dias em que nós deveríamos ter absoluta consciência do respeito ao próximo, não importando se esse próximo é parente ou um vizinho ou alguma coisa assim.
Mas se você tem observado sábado, hoje, ontem, as notícias, você vai ver que em todo lugar há uma questão de que tem gente procurando fazer festa, se divertir e demonstrar de alguma forma que pode ou quer descumprir aquilo que tem sido preconizado pelas autoridades, tanto políticas quanto científicas. Por que eu não consigo me espantar com isso? Porque parece ser tão natural a gente ler essas coisas. Por que a gente não se assusta com a questão de, numa festa aqui na nossa cidade, ter o nome de o fluxo do mal? Essa festa aconteceu ontem aqui, na nossa cidade. Mas a gente não estranha, porque isso é próprio da natureza humana. Querer discordar do óbvio. A nossa natureza, trazendo para a palavra de Deus, ela é sempre inclinada ao pecado, desde Gênesis 3. E todas as vezes que você solta o homem natural, se cumpre aquilo que Jesus no Evangelho trouxe algumas vezes, dizendo que o cão volta ao seu próprio vômito, ou os porcos voltam sempre para o lamaçal. Se você limpa uma casa e ali não há uma ocupação de verdade de novos moradores, aquela casa tende a ser ocupada 7 vezes mais com sujeira e com todo tipo de bagunça. Natural do homem. Por um outro lado, quando nós observamos dentro da vida das igrejas dos nossos dias, o que a gente observa, queridos irmãos, é que muitas realidades que deveriam ser a nossa rotina, elas têm sempre um incentivo ou uma proclamação quase que de luta, quase que numa disputa para que venham a acontecer. Um exemplo muito claro: convide a igreja para uma vigília de oração. Convide a igreja para uma reunião na qual nós vamos orar uns pelos outros e interceder uns pelos outros. Se os pastores, sendo uma reunião da igreja, se presidente de sociedade interna, sendo uma reunião menor para aquele grupo, se as lideranças praticamente não entrarem dentro da sua casa e praticamente te puxar lá de dentro, você vai perceber claramente que o grupo que participa, que responde ao chamado, é sempre um grupo menor. E aí vai de novo a pergunta: por que que isso também não nos causa espanto? Mas deveria causar. Porque a grande realidade, irmãos e irmãs, é que nem sempre nós estamos dispostos a vestir a nossa nova natureza em Cristo Jesus, a nos comportarmos como homens e mulheres que foram salvos de Cristo, tirados desse mundo, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, que tiveram a sua dívida, a cédula de acusação riscada, paga através da morte de Cristo, e agora deveriam ou devem se revestir do novo homem, da nova mulher, do salvo em Cristo, daquele que foi chamado para proclamar nesse mundo as verdades do Evangelho. E aí, queridos irmãos, a gente vê o panorama que muitas vezes está diante de nós. Igrejas que são igrejas apáticas, e aí eu estou falando do Evangelho no nosso país de um modo geral, igreja do Senhor, que às vezes tem que apelar para situações completamente indevidas, como se parecendo com o mundo, e igrejas que montam blocos de carnaval, porque ali querem evangelizar. Agora é a hora, né? Vamos botar o bloco na rua, o bloco de Jesus. Igrejas que às vezes querem abrir momentos para que seus jovens venham ter tempo para dançar. Afinal de contas, se a gente não pode se misturar com os lá de fora, a gente tem então que criar um espaço para os jovens dançarem. E é comum nesses nossos dias, muitas vertentes das igrejas chamadas evangélicas criarem verdadeiros cultos de baile, cultos de dança, para que os seus jovens não tenham motivação para sair dali. Eles dançam, eles pecam, eles fazem, mas pelo menos faz aqui no nosso quintal. E às vezes fazem dentro da nossa casa.
E a gente com aquele receio de que para que ele não vá para outro lugar, a gente vai aceitando, vai sendo dominado, vai tolerando todo tipo de comportamento em nome de um amor que a gente julga que tem, mas que na realidade é um receio e mais ainda na realidade é a falta de nós realmente sermos revestidos com um novo homem, a nova mulher que o Senhor nos chamou para ser. Se você observar o texto que nós lemos, você vai ver aqui um homem se declarando transformado por Deus. Quero te convidar a pegar sua Bíblia. Você que está aí nos acompanhando pela internet, pegue a sua Bíblia e vamos caminhar com o que Paulo nos disse nesse texto que nós lemos, até nós chegarmos de fato aonde nós queremos chegar nessa nossa mensagem. Capítulo 1, versículo 12, Paulo começa assim: eu sou agradecido. Eu sou tremendamente feliz e agradecido porque aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo, ele não apenas me fortaleceu, mas ele me fez ser considerado digno de agora pregar o Evangelho, designando-me para o seu ministério, versículo 12 ainda. E aí ele começa a dizer, a mim, 13, no outro tempo eu era blasfemo, eu xingava, eu perseguia a igreja, eu era alguém realmente que não tolerava comportamento cristão perto de mim, eu era um perseguidor do Evangelho, e o livro de Atos relata isso de uma forma muito mais abrangente. No 14 ele diz, mas transbordou para mim a graça do Senhor, aquela questão de ser mudado de fato. E aí, queridos irmãos, ele vai desenvolvendo isso até que no versículo 17, ele libera uma palavra de louvor, uma exclamação de adoração ao Senhor, dizendo que a glória pertencia a Deus. A partir do versículo 18, ele vai mudar o foco e vai dizer, Timóteo, você também foi chamado para isso. Esse é o dever que eu estou te encarregando, que assim como você viu no meu exemplo, seja assim na sua caminhada. Eu deixei você aí em Éfeso, a cidade na qual você agora está pastoreando, para que você combata nesse lugar aquelas palavras que são contrárias, aqueles raciocínios que são contrários à palavra de Deus. E há dois camaradas aí que a gente já teve que tomar atitude contra eles, e ele cita o nome desses dois, Himeneu e Alexandre, dois homens que eram mestres no meio da igreja, mas que começaram a se agarrar em histórias fantasiosas sobre genealogias, sobre histórias antigas, pegavam a doutrina e torciam aquela doutrina para que afastassem o povo da igreja de Éfeso, uma cidade que vivia dentro de um contraste muito grande. Éfeso era como se você sentasse hoje numa grande capital do nosso país, aonde você vê grandes igrejas, mas ao mesmo tempo você vê grandes movimentos de contrários a igrejas. Ali em Éfeso existia um templo da deusa Artemis, uma das maravilhas do mundo antigo, e havia todo tipo de culto idólatra, todo tipo de culto que era contrário à palavra de Deus. E Timóteo tem que lidar com uma igreja que tinha a influência de pessoas dentro da igreja que traziam esse tipo de falatório para dentro do povo chamado cristão. Veja que Timóteo tinha uma missão difícil, queridos irmãos. Assim como eu e você nos nossos dias, recebemos também um chamado do Senhor para sermos diferentes dessa nossa geração. Assim como eu e você, numa segunda-feira como essa, poderíamos estar descansando, afinal de contas, para a maioria, o dia foi liberado como um tempo de descanso, feriado, ainda que não houvesse o feriado maior, né, o feriado pagão, mas nós poderíamos estar em outro lugar. Mas por que Deus move o nosso coração para que nós entendamos que esse é um momento não apenas de estarmos na igreja de corpo presente, para ver um irmão ou irmã, para mostrar a nossa solicitude, a nossa companhia, a nossa comunhão, mas esse é um tempo também de missão. Esse é um tempo de estarmos diante do Senhor, intercedendo, buscando, clamando, para que o Evangelho seja pregado, e pregado com autenticidade nesses nossos dias, para que nossa família seja transformada. E Timóteo, recebendo essa incumbência de Paulo, Paulo não alivia nada para aquele irmão.
A carta tem um teor, toda ela de chamar Timóteo para subir de fato, para se tornar padrão, para ser alguém referência no meio de um povo complicado. Porém, capítulo 2 inicia com essa expressão, olha aí na sua Bíblia. Timóteo, antes de qualquer coisa, antes de você buscar cursos de capacitação, antes de você estudar e mexer no comportamento, na sua forma de falar, antes das suas pregações serem cada vez mais elaboradas, Timóteo, presta atenção no que está na base, no alicerce, naquilo que vai te levar a ter sucesso de todas as coisas. E aí ele começa a falar de quê, irmãos? Oração. Hoje, nos nossos dias, não é difícil você perceber que você tem conferência, treinamento, congresso a respeito de quase todo o tema que você imaginar para as igrejas. Mas parece, irmãos, que o nosso grande pecado continua no alicerce, na natureza, na busca, na luta para que a nova natureza seja fortalecida no Senhor. Timóteo, antes de qualquer coisa, e Paulo chama Timóteo de filho, então eu vou usar essa expressão também. Antes de qualquer coisa, meu filho, meu discípulo, meu irmão mais novo, use a prática, ou seja, que não seja uma vez ou duas, mas pratique, se exercite, se esmere em orar, em interceder, em agradecer, e isso não apenas por você. Olha para a sua Bíblia, irmão, é em favor, versículo 2, desde aquele que está lá em cima, nos dias de Paulo, eles deveriam orar pelo imperador romano, pelos governadores da Judéia, e Timóteo deveria orar pelos governantes de Éfeso, ainda que fossem pagãos. Nós devemos orar por aqueles que estão no Palácio do Planalto, no Palácio dos Bandeirantes, aqui no prédio da Rede Ferroviária Federal, no 7º, 8º, 9º andar. Nós devemos orar pelas autoridades, todos aqueles que estão investidos de alguma forma de cuidado com as pessoas, sejam políticos, sejam policiais, sejam professores, sejam gente que estão em hospitais. E aí ele fala, para que nós vivamos uma vida tranquila. E vida mansa aqui não é aquela gíria que você está acostumado a dizer para uma pessoa quando ela está no bem bom, né? Ei, vida mansa. Paulo está dizendo vida mansa aqui é ausente de perturbação. Ausente de guerra, de morte. E aí ele ainda cita uma qualificação, com piedade, aonde uns façam bem aos outros. E respeito, aonde um consiga caminhar com o outro. Você, Timóteo, que é um cristão, possa olhar para o seu vizinho que é pagão. Você vai lá para a primeira igreja presbiteriana de Éfeso, e ele vai lá para o templo de Artemis colocar as suas rezas, as suas velas, mas você não vai brigar com ele por isso, embora você tenha que pregar para ele. Mas ele também não vai chegar e tacar pedra em você, embora muitas vezes ele te acuse, te coloque como fundamentalista, Timóteo, como aquele que é carola, aquele que não abre a visão para o progressismo dos seus dias. Por que isso? Versículos 3 e 4. Isso é bom, isso é aceitável ao nosso Deus. Em primeiro lugar, é Deus que está te mandando. E mais ainda, o Senhor quer que todos, do seu vizinho ao governador, do seu parente até aquele que está mais distante, todos eles venham ouvir e possam chegar ao conhecimento da verdade. Eu não vou entrar na discussão aqui, irmãos, de que todos os homens sejam salvos, porque isso é simplesmente você pensar assim, toda Juiz de Fora ouviu a palavra do Senhor. Não significa que todos ali está listando absolutamente os 600 mil moradores da cidade. Mas é como você pensar, todos estão assistindo televisão agora. Será que todos são mesmo? Nós estamos aqui e não estamos fazendo isso. Assim é um pouco do que é essa expressão. E por que isso? O versículo 5 vai dar a base. Porque não tem outra salvação. Não tem outro caminho de se chegar até Deus. Não tem outro jeito de que a pessoa tenha plena convicção de vida eterna, se não for através de Cristo Jesus. O versículo 5 está muito explícito. Só existe um Deus, não existem vários deuses.
Só existe um caminho para a eternidade sem perdição, e esse caminho está no Senhor. E só tem um meio, um mediador, não tem outra forma. É preciso quebrar aquela expressão, todos os caminhos levam a Deus. E esse caminho só é através de Cristo Jesus. E aí ele vai falar, versículo 7, foi para isso que eu fui chamado. Essa é a minha missão. Mas essa é a sua missão também, Timóteo, como ele está desenvolvendo. E aí, irmãos, nós chegamos no texto, na base ou no foco que eu quero trabalhar com você nesses minutos que restam. Versículos 8 a 10 do capítulo 2. Timóteo, se você entendeu até aqui o que eu estou escrevendo, quero, portanto, dessa forma, que os homens da sua igreja orem em todo lugar. Que esses homens levantem mãos que estão realmente se purificando, mãos santas, separadas. Que eles cada dia se santifiquem como homens de oração, como homens que estão investindo nos fundamentos, na base, na natureza, na nova natureza. Que esses homens não tenham no seu coração ira, revolta. Que eles não venham orar pedindo a Deus que derrube esse ou aquele. Que eles não venham orar pedindo a Deus que vingue ou faça algum mal para as outras pessoas. E nem mesmo que eles levantem essas mãos, aí na sua Bíblia está escrito animosidade, que eles não levantem essas mãos cheias de questionamentos, mas que eles mostrem que de fato estão crendo no Evangelho, em Cristo Jesus, mesmo que nesse tempo eles tenham tantos ataques e tantas contrariedades e tantas lutas, que esses homens se responsabilizem pela oração. E esse é um tempo, irmão, irmã, você que me ouve em casa ou você que ouve aqui no templo, que nós, os homens da igreja, precisamos cada vez mais abraçar não apenas a oportunidade de orar, mas a tarefa de orar. Não apenas aquela questão de eu vou quando posso, mas a questão de que dentro do meu lar e dentro da igreja, eu serei aquele que vou batalhar diante do Senhor em oração. E por que isso, queridos? Porque isso é o âmago, o centro da gente lutar contra a velha natureza e abraçar a nova natureza. Por que as pessoas querem burlar todo tipo de segurança e fazer festas de carnaval? Porque isso é a natureza do homem, é ser obstinadamente desobediente. Quando alguém diz que não pode, aí é que eu quero fazer, e você já cansou de ver pessoas falando isso? Quando a gente lê a plaquinha, não pise na grama, parece que tem alguma coisa que diz, pisa, só para quebrar aquela placa. Irmãos, nos nossos dias, quando nós pensamos na natureza humana, a natureza do ser humano, e principalmente do homem, é de ser alguém que muitas vezes se vê injustiçado, que está sempre cobrando, que estão colocando muito peso sobre ele, que ele já tem responsabilidades demais, que ele já trabalha, que ele faz muito esforço, que ele faz, então ele acaba criando uma licença para não se vestir da nova natureza. Observe as igrejas evangélicas do nosso país. Quem muitas vezes assume responsabilidade de orar são as mulheres. Quem coloca o seu joelho no chão é a irmã. Mas o certo é o homem, o novo homem, e aqui eu vou usar o exemplo de Paulo e Timóteo, eles se afatigavam na oração, porque quando você vê Paulo falando assim, dos pecadores eu sou o maior, você começa a ver um homem que tinha plena consciência do quanto ele confiou antes no seu poder, do quanto ele confiou antes na sua maneira de transgredir, de quebrar as placas, de querer matar cristãos, do quanto ele se via como alguém valente a ponto de buscar cartas para ter mais autoridade para matar cristãos, mas quando ele se converte, ele vai para o joelho, ele vai se humilhar, ele vai mostrar que ele não é o todo-poderoso, o caixa forte, mas agora ele é um servo do Senhor e ele vai pagar o preço de se humilhar na presença de Deus, na frente das igrejas, vai chorar por elas, vai labutar por elas e mostrar que de fato ele é um servo de Jesus, é a sua nova natureza e ele tem que lutar por essa nova natureza.
É isso que ele está dizendo para Timóteo, é isso que ele está dizendo para mim, é isso que ele diz para nós, homens da igreja. Mas para que a gente não fique, irmãos, numa expectativa que é apenas para um lado, o versículo 9 diz, olha, do mesmo jeito, da mesma sorte, que as mulheres também façam isso. Lembra que eu falei que naquela cidade, no meio pagão, havia um templo? Ali naquele templo, as mulheres eram as sacerdotisas. Elas dirigiam os cultos a Ártemis. E havia todo tipo de mistura, de prostituição, de ofertas pagãs dentro daquele templo. E aqui Paulo então faz uma asseveração, olha, que elas venham diferente daquelas mulheres lá de Ártemis. Que elas venham com um traje decente, que elas te ataviem, não com aquele ouro, não com aquelas joias, não com todos aqueles adereços que ornavam as mulheres que serviam a Ártemis, mas que elas venham com a cabeleira não frisada, cheia de trelelé, mas realmente com o véu cobrindo, mostrando que elas estão numa outra história de vida, com bom senso, com modéstia. E aí ele diz, versículo 10, isso é próprio de alguém que professa fé em Cristo Jesus. Não é de alguém que fala uma coisa e faz outra. Não é de alguém que diz que respeita a lei, mas vai fazer festa. Não é de alguém que diz que ama tal coisa, mas dá um jeito de burlar. Queridos irmãos, eu quero terminar essa palavra chamando a minha atenção, a sua atenção, para que nós nos voltemos para o fundamento da vida nova em Cristo Jesus. Nesses nossos dias, irmãos, nós temos sido muito, mas muito desafiados. As pessoas querem provas científicas para, às vezes, dar um cumprimento e mostrar que é simpático para os outros. Mas quando nós somos chamados de crente, quando nós dizemos que cremos em Jesus, nós estamos professando, proclamando algo e nós precisamos ter a coragem de dizer que nós vivemos como aquilo que nós professamos. E nessa tarde, depois que você viu que alguém que é transformado precisa lutar pela sua natureza, observe o que Paulo diz para Timóteo. Quando ele continua desenvolvendo a carta, ele vai falar de muitos outros temas. Mas a base disso está numa vida de oração dedicada. A base para a sua vida ser trabalhada, querida irmã, querido irmão, é você realmente criar o hábito de orar dentro da sua casa, todos os dias. Separe um momento para você se consagrar ao Senhor. Separe um momento para você declarar para dentro do seu coração, que a Bíblia diz que é obstinado, que é corrupto, como diz o profeta Jeremias no capítulo 17. Separe um tempo para você dizer para o coração, olha, você antes burlava leis, agora você cumpre a lei. Separe um tempo para você dizer para você mesmo, antes você não conhecia Jesus, mas agora você confessa Jesus, haja todos os dias como um crente em Jesus. E mais, irmãos e irmãs, como igreja do Senhor, nós precisamos nos exortar, nos incentivar a viver vida de oração na nossa igreja. Aonde que eu quero finalizar essa palavra? Eu e você precisamos a cada dia repensar se nós temos vivido de acordo com a nossa nova natureza, ou se nós ainda estamos muito influenciados pela velha natureza. Quando eu comecei essa palavra, eu citei algumas coisas que nós estamos vendo nos jornais. A tentação do nosso coração, irmãos, é soltar palavras pesadas. Está fazendo festa? Que morra todo mundo lá então. Isso é o meu coração. E eu confesso diante dos irmãos como um pecado. Mas às vezes eu penso isso. Mas a nova natureza diz, Senhor, ainda que haja tanta loucura, tenha misericórdia desse nosso tempo. Tenha misericórdia desse povo. E me ajude, Senhor, a não me igualar, mas a te buscar, a andar com o Senhor, a fazer diferente, a vivenciar um comportamento diferente. Ainda que eu seja acusado, ainda que seja atacado, ainda que seja cobrado por conta disso.
Que a minha vida, Senhor, seja pautada numa vida de oração, porque é o alicerce, é a base. Quanta gente está pensando lá no telhado, lá no acabamento, mas não tem base para se segurar. E esses são dias que nós temos sido testados nisso. Quando o medo vem no nosso limite, e o que te segura é se você tem alicerce na sua construção. Se você tem base, se você tem raiz na sua árvore. E eu queria te convidar, irmão, irmã, já nos preparando para o tempo da ceia, que você nessa hora pudesse fechar os teus olhos e falar com Deus sobre a sua vida particular. A pergunta é simples. Você tem se exercitado em oração? Você tem se consagrado ao Senhor? Se isso não tem acontecido, peça ao Senhor que te busque. Peça ao Espírito Santo que tome o teu coração e faça-o de um coração intercessor. Por prazer, porque a gente poderia ir para um outro lado nessa caminhada. Se você conversa com alguém que é dado à oração, essa pessoa vai te falar que isso é maravilhoso, que isso é prazeroso, que isso é enriquecedor. É uma luta, mas é uma luta prazerosa, porque Deus está conosco o tempo todo. Mas eu queria continuar como nós começamos. Peça ao Senhor para te buscar, se manifestar a você, para que você se revista da nova natureza em Cristo a cada dia. Porque isso não é uma vez só, isso é uma luta constante. Todos os dias nós recomeçamos. Todos os dias há uma nova batalha sendo travada. Todos os dias, e todos os dias, e todos os dias, e todos os dias. E a segunda pergunta, além daquela que se você tem se praticado, dedicado à oração, a segunda pergunta tem a ver com as pessoas com quem você se envolve, as pessoas que você ama. Eles têm sido alvos das suas orações. Você tem orado pelas autoridades. Você tem orado pela tua igreja, pelos missionários. O Senhor está ouvindo as nossas orações nessa hora. Fale com o Senhor, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos conta, Deus, mudança de vida, de pessoas que nós tanto admiramos hoje, como o apóstolo Paulo, como Teu servo, pastor Timóteo. Ó Deus, obrigado porque o registro dessas histórias mexe com a nossa vida, com o nosso coração ainda hoje. Mas, Senhor, louvado seja o Teu nome, porque foi o Senhor quem operou mudança na vida deles. A Tua palavra fez isso. E a Tua palavra está disponível a nós nos nossos dias. O Teu Santo Espírito, Senhor, que uma vez foi entregue à Tua igreja e jamais foi retirado, está, Deus, sobre nós. Louvado seja o Teu nome por isso. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude nessa hora a nós relembrarmos, ó Deus, que nós sempre precisamos verificar o alicerce da nossa vida, olhar, ó Deus, a nossa natureza, a nossa essência, se nós temos sido pessoas de oração, de busca, de intercessão, ou se muitas vezes, ó Deus, nós temos tratado de uma forma tão desleixada, ó Deus, aquilo que é uma ordem do Senhor, um chamado do Senhor. Abençoa o Teu servo e a Tua serva, Deus, nessa tarde. Cada irmão que nos acompanha nesse momento pela internet, abençoa o seu lar, abençoa suas vidas. Cada irmão e irmã que estão aqui no templo nessa hora, abençoa-lhes, ó Deus, poderosamente também.
Deus, nos seus corações, seus sonhos, as suas preocupações. Toma tudo isso nas tuas mãos, Pai, e guarda, ó Deus, fortalece. Santo Espírito, transforma-nos a cada dia em homens e mulheres de oração, de intimidade com o Senhor, de conversa contigo. Aqueles que, ó Deus, se humilham na tua presença, que não se exaltam, mas buscam, ó Deus, ser obedientes ao Senhor em todo tempo e em todo lugar. Ajuda-nos nisso para a glória do teu nome. Levanta os homens da tua igreja para serem homens de oração. Levanta as mulheres da tua igreja para serem mulheres de oração. E faz, ó Deus, com que a tua igreja nesse lugar, respondendo à tua palavra, Senhor, possa se humilhar na tua presença, possa se dobrar de joelhos, possa, Pai, realmente declarar que o Senhor é quem pode transformar todas as coisas, que nós cremos no teu poder e te adoramos, que nós dependemos de ti, e assim, ó Deus, buscamos a tua face e ouvimos a tua voz sobre nós. Perdoa-nos, ó Deus, nas vezes que nós desistimos de orar, nas vezes que nós cansamos, ou nas vezes, ó Deus, que trocamos momentos, ó Deus, preciosos de estar na tua presença, por momentos quaisquer de outra sorte. Ajuda-nos, ó Deus, a dar sempre o nosso melhor para o Senhor, para que o teu nome seja exaltado, e para que, como nós vimos na tua palavra, nós tenhamos uma vida mansa, piedosa, cheia da tua bênção, do teu cuidado e do teu favor sobre nós. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. E amém, Pai. Quero te convidar, querido irmão e irmã, a abrir sua Bíblia comigo, ainda ouvindo o apóstolo Paulo, mas agora na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Texto que nós vamos ler, rememorando as orientações para a ceia do Senhor. 1 aos Coríntios 11, a partir do versículo de número 23.